supondo que essa aliança perdure, se fortaleça e que a China comece a se animar, qual que é a consequência disso para o brasileiro? A consequência é que a China vai escravizar o Brasil. Em que sentido? Simplesmente a hora que o Brasil fizer qualquer coisa que a China não goste, ela vai rosnar e vai exigir que o Brasil mude de postura. E aí nós estamos totalmente vendidos e entregues e vamos ter que aceitar o que a China pedir. Quando a Austrália, recentemente no Covid, criticou a política chinesa de saúde e transparência sobre a Covid, o que aconteceu? A China sancionou a Austrália economicamente. Quando que o Brasil quiser discordar da China, quais serão as consequências econômicas para o Brasil? E aí o Brasil escolheu colocar todos os nossos ovos numa única cesta, na cesta da China. E eu tive um debate recente com o embaixador e outro professor na CNN, e aí eles levantaram, mas esse é um problema do mundo inteiro. Concordo, mas o mundo inteiro abriu o olho depois da pandemia e depois da guerra da Ucrânia, depois da invasão da Rússia à Ucrânia. Por isso que a gente existe no Global Supply Chain, na cadeia global de valor, as discussões sobre decoupling, China Plus One, Friendshore, Nearshore, que é o quê? Eu não posso depender de questões estratégicas economicamente da China. O que eu vou fazer? Eu vou decoupling, eu vou separar a nossa cadeia produtiva da China. Sim. Essa é uma das ideias. A outra ideia não é suficiente só separar, eu tenho que trazer para perto, nearshore. O que é perto? Vou trazer para fabricar no México, no caso dos Estados Unidos. O México não é suficiente, vou trazer para fabricar no meu aliado, friendshore. Vou fabricar na Europa, então, ou em algum aliado meu confiável. China Plus One. O que é para ser vendido na China, eu produzo na China, mas o que não é na China, eu vou produzir na Índia. O mundo acordou e está se movimentando. O Brasil não está se movimentando. Ao contrário, o Brasil tem se mostrado, por aí pela questão ideológica do nosso governo atual, mostrado uma vontade de mostrar para a China que nós estamos prontos para acolher o que ela nem pediu para nós. Tipo assim, não iremos na posse, não enviaremos ninguém na posse do presidente de Taiwan, do líder de Taiwan. A China pediu isso? Não pediu, mas nós queremos fazer isso. Não tem cabimento. Então, assim, o Brasil ele está se colocando numa teia que a hora que a gente acordar vai ser tarde demais. E eu sempre falo de uma ideia que as pessoas têm errada, Elas olham para o mundo e veem interdependência. Elas pensam que interdependência econômica significa dependência mútua. Não. É muito difícil ter dependência mútua. O que é mais comum é um dos lados depender do outro. Vamos pegar minério de ferro. E o outro, por conveniência, mantém a relação, é isso? Isso. Porque ele tá numa posição superior. Então vamos pegar o minério de ferro. Brasil com a China. A gente tem que fazer duas perguntas sobre essa troca comercial. A China tem de quem tanto comprar minério de ferro se não for do Brasil? Vamos supor que a resposta seja sim, ela pode comprar de outros lugares. Existe minério de ferro em outros lugares do mundo suficiente para abastecer a China. Aí eu faço outra pergunta, a segunda pergunta. O Brasil tem para quem vender tanto minério de ferro se não for a China? Imagina que a resposta é não. Quem depende de quem nessa relação? O Brasil depende da China. Não existe interdependência. É muito raro você realmente encontrar interdependência econômica. O mais comum é você encontrar dependência de um dos lados com o outro. E num ambiente anárquico do começo da nossa conversa, você entende o que é depender de um outro país? Gravíssimo. A sua sobrevivência está em jogo, a sua independência, a sua autonomia. Você vai estar totalmente entregue e subjugado. E o Brasil, infelizmente, e não é só esse governo que criou isso. É uma falta de planejamento estratégico por parte do Brasil. De algumas décadas aí, né? Isso. De falar assim, o que o Brasil vai fazer? Só vai vender commodity? Bom, aí o maior comprador de commodity é de quem nós vamos depender.
A China é nosso maior parceiro comercial, quer dizer, ela é o país que mais compra do Brasil. Isso. Correto? Você tem de cabeça quais outros países têm esse mesmo cenário? Muitos. Vários, diversos. Muitos no mundo. Algum grande país? Os maiores. É? Quase todos. Os próprios americanos têm esse problema. Mas os americanos são diferentes. Por quê? Primeiro porque eles acordaram. E esse debate ele é muito vivo e presente nos Estados Unidos. Depois, eles começaram o movimento. A Apple não está abrindo fábrica de iPhone na Índia por nada. E isso é em todas as áreas. Terceiro, os americanos têm uma capacidade industrial, produtiva, maior que a da China. Ok, eles escolheram não ser o maior produtor, a indústria do mundo, por questões puramente econômicas. Né? Lembra a história da visão do mundo só ideológica? Se você tivesse uma visão só econômica, você teria que comprar tudo só da China. Mas isso é limitante. Se você olha para o mundo só de uma ótica, você vai cair em armadilha, você vai se dar mal. A realidade ela é composta de múltiplas facetas. Não é só a ideologia, não é só a economia, não é só a política. Se você olhar só pela economia, o que você vai falar? Vamos comprar só da China, porque, economicamente falando, é a mais barata. Mas se você não tem que olhar para a questão estratégica e política, tem. Aí você tem que inserir nesse cálculo econômico o fator geopolítico. E o fator geopolítico vai te dizer, você está dependendo de mais de um único lugar. Isso não é estratégico. E aí você vai parar de fazer isso. Então os americanos têm uma capacidade de a qualquer momento produzir as coisas lá dentro. Já estão fazendo isso. Outros países, tudo bem, são menores e não vão ter alternativa. Agora, se o Brasil quer ser um grande player, ele precisava estar pensando nisso há muito tempo. Mas óbvio, né? Isso é só um dos infinitos problemas na nossa lista de falta de projeto de país. Quem nós queremos ser em 10, 15, 20, 30, 50 anos. O Brasil quer ser o líder da América Latina. O Brasil quer ser o líder da América do Sul. O Brasil quer ser uma potência mundial. A gente não sabe nada disso. A gente tem projetos de governos a cada 4 anos e só. Não existe um projeto de país. Projetos de país você constrói com todo mundo que pensa diferente. Sim. Com a esquerda brasileira, com a direita brasileira, com o centro brasileiro. Com os extremos também. Isso não está acontecendo, né? Nunca. Assim, mas nem... Então a gente não sabe onde a gente está. Nós vamos estar uma hora colocados num lugar difícil.